Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas as a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. Seguindo, vamos lá. Um guarda municipal, ao constatar que uma pessoa teve seu aparelho celular roubado, logo em seguida identificou pelas características relatadas pela vítima o autor do roubo. Ao ser surpreendido pelo guarda municipal portando o celular roubado, manifestou-se em gritos e chorando: "Tio, me solta, sou de menor, quero os meus direitos do estatuto." Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se adolescente a pessoa que, ó, adolescente, você tem que lembrar, que é a partir dos 12 anos de idade até os 18 anos incompletos. Então, bora buscar essa alternativa. Ó, até 12 não, que ainda é criança, né? Até 16 anos, não. 23, não. Entre 12 anos e 18 anos de idade, tá certo? Lembrando que aqui é 18 anos incompletos. Ó, 18 anos incompletos, beleza? Gabarito, portanto, letra D. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a referida lei, são considerados criança e adolescente, respectivamente. Pessoal, cai muito a idade, tá certo? A idade cai muito. Pode perceber aí diversas questões de diversas bancas, né? De estados diferentes sendo cobrado a idade. Beleza? Então vamos lá. Respectivamente, criança e adolescente. Pessoas com idade inferior ou igual a 11 anos incompletos. Não. Pessoas com idade inferior ou igual a 13. Também não. Pessoas com idade inferior ou igual a 13 anos, não, aqui ó, aqui já é considerado adolescente, tá bom? Ó, 11 a 18, não, 11 ainda é criança, tá certo? Pessoa com idade inferior ou igual a 12 anos, incompleto, beleza, falou 12 incompleto, tá tudo certo. E 12 a 18 anos, tá bom? 18 anos completos, opa, a banca errou isso aqui, ó. Aqui o correto seria falar em incompletos, tá certo? 18 anos incompletos ainda é considerado adolescente, tá bom? Então o erro da banca foi isso daí, deveria ser 18 anos incompletos. Ó, todas têm completos, né? Então a alternativa mais correta seria aqui a letra D, viu, gente? Letra D. A gente não pode também culpar a banca, né? Por formular aí esse tipo de questão, beleza? Aliás, a gente tem que parar de querer ter razão com a banca, né? Achou a alternativa mais correta ali? Tem que marcar a opção e ser feliz, tá bom? Parar de querer discutir com a banca. Se tem a opção ali mais correta, marca e siga em frente, tá bom? Não queira ter razão não, porque senão você vai só se estressar. Vamos lá. Quinta questão aí na tela. A respeito das medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes, tendo em vista as disposições do ECA, assinale a alternativa correta. Pessoal, quais são as medidas socioeducativas? Quem lembra das medidas socioeducativas que são aplicáveis ao adolescente? Tem uma forma de você lembrar, tá bom? Tem um mnemônico, que é o lápis. Ou se você colocar o lápis, fica fácil para você memorizar, tá bom? Memorizar quais são as medidas, mas tem que ter muita atenção. Não basta você saber as iniciais, você tem que saber o significado de cada inicial. Tá ok? Então o O é a obrigação de reparar o dano. O L é a liberdade assistida. O A de advertência. O P é de prestação de serviço à comunidade. As questões trocam, coloca P como perda
Perda da guarda. Já vi muita questão colocando como perda da guarda. Tá errado, viu? P de prestação de serviço. O I de internação e o S de a medida de semiliberdade, tá certo? Letra A. A internação consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Ó, a alternativa correta é a letra A. Tá perfeito, tá bom? Então, a medida socioeducativa de advertência é essa admoestação verbal, uma repreensão assinada, né, reduzida a termo e assinado pelo adolescente. Letra B. A liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses. Ó, liberdade assistida é prazo mínimo de 6 meses. Tá ok? Prazo mínimo de 6 meses e não comporta prazo máximo. É até que a medida seja necessário. Tá certo? A medida de semiliberdade, ela não tem privação da liberdade. É o acompanhamento de perto ali do infante juntamente com a criança e a comunidade. Tá certo? Prazo mínimo de 6 meses. O mínimo de 6 meses. O máximo não existe. Tá bom? Então, quando coloca aqui prazo máximo de 6 meses, tá falso. Porque não comporta prazo máximo. Agora, completou 21 anos, você sabe que é a desinternação compulsória ou a liberdade compulsória. Aí não pode extrapolar os 21 anos, tá ok? Mas não existe aí um prazo máximo estabelecido para a medida de semiliberdade. O regime de semiliberdade será fixado por prazo determinado. Ó, semiliberdade também não tem prazo determinado, tá ok? É prazo indeterminado. Toma cuidado com essas questões que trocam somente uma palavra ou um pedaço da letra, viu? São as piores questões. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos, pessoal. Internação definitiva, no máximo 3 anos, tá ok? Tá ok? No máximo 3 anos. Ó, eu tenho duas espécies de internação. Eu tenho a internação provisória, que vai acontecer ali no prazo máximo de 45 dias, e tem uma internação definitiva, tá ok? Internação definitiva, prazo limite máximo de 3 anos. A internação provisória, em caso de descumprimento de uma medida socioeducativa anteriormente imposta, vai durar o prazo de 3 meses. Mas aí é um caso excepcional, tá certo? Vamos lá, por exemplo, o adolescente ele foi submetido a uma prestação de serviço à comunidade. Tá bom? Ele foi um dia e começou a faltar. Faltou um dia, já pode ser submetido à internação provisória? Não, porque esse descumprimento ele tem que ser reiterado. Então vamos lá, faltou mais de uma vez, já é considerado reiteração, aí sim, a gente pode aplicar a medida de internação provisória pelo prazo de 3 meses, tá certo? 3 meses. A outra internação é a internação quando ele é capturado ali na prática de um ato infracional e não há possibilidade de liberação daquele infante. Não conseguimos liberar ele naquele momento. Seja porque, por exemplo, o adolescente ele cometeu um furto, mas ele está ameaçando testemunhas. Foi capturado em flagrante, então ele vai permanecer ali durante a internação provisória pelo prazo de 45 dias, tá certo? Obviamente, quando ele for para uma internação definitiva, esses 45 dias são descontados, tudo bem? Detalhe, esses 45 dias são dias corridos, tá certo? Então, não são dias úteis, sábado, domingo, feriado, tudo tá contando. Professor, e o que acontece se esse infante ele for liberado e depois for necessário ainda a manutenção na internação provisória? Ele vai cumprir mais 45 dias? Não. Prevalece que se ele cumpriu 20 dias, foi liberado e depois foi necessário colocar ele novamente em uma internação provisória, ele vai cumprir o restante. Ou seja, os 25 dias, depois ele terá que ser colocado ou em liberdade ou em internação definitiva, tá certo? Ó, quais as medidas socioeducativas a que está sujeito o adolescente, né, que pratica o ato infracional? Quando o adolescente pratica o ato infracional, o rol taxativo, só podemos aplicar a advertência, que é essa admoestação verbal, reduzida a termo e assinado, tá bom? Pelo adolescente. Obrigação de reparar o dano. Pessoal, sempre que tiver em jogo ali, ó, atos infracionais com reflexos patrimoniais, por exemplo, o infante, ele pichou uma biblioteca. Então, a melhor medida é colocar ele para reparar o dano, tá certo? Para ele pintar aquela biblioteca. Prestação de serviço à comunidade são tarefas gratuitas. Lembrando, não é trabalho. Aliás,
o ECA, ele veda qualquer tipo de trabalho forçado, tá certo? Então não é um trabalho, é uma prestação de serviço à comunidade. São tarefas gratuitas e de interesse geral. Período não pode exceder a 6 meses. Toma cuidado. Se fosse você, já fazia uma tabelinha. Ó, por exemplo, prestação de serviço à comunidade não pode exceder a 6 meses. Prazo máximo de 6 meses, tá certo? Aguarda essa informação aí. Jornada máxima de 8 horas semanais. As questões vão dizer que é diárias. 8 horas diária, ele prestando serviço à comunidade? Não, gente. Tá bom? Jamais. 8 horas semanais, certo? Para ser dividido aí, tá bom? Dos dias da semana. Vai dar mais ou menos 2 horas e meia aí por dia, tá certo? Ó, guarda essa informação. Prestação de serviço à comunidade, prazo máximo 6 meses. Porque tem uma medida, a medida semi-liberdade, que o prazo mínimo é de 6 meses. E o que é que a banca faz? Troca. Tá bom? A banca vai trocar, vai dizer que a medida de semi-liberdade, o prazo máximo é de 6 meses, e vai dizer que a prestação de serviço à comunidade é no mínimo de 6 meses, tá ok? Então, já fixa aí essa informação. Olha só, liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, tá certo? Prazo mínimo de 6 meses. Professor, e o prazo máximo? Não comporta prazo máximo, só tem o prazo mínimo. É aplicada sempre que se afigurar como a medida mais adequada, tá ok? Para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Pessoal, há um mito aí que o pessoal pensa que a internação tem que ser a medida prima facie, aquela que eu tenho que aplicar de primeira. Isso é mentira, tá certo? Até porque a gente tem um princípio que prevalece aqui no ECA, que é o princípio da intervenção mínima. Eu só vou aplicar a internação se for a medida mais cabível, se for a medida necessária para aquele momento. Caso não seja, eu tenho que olhar qual é a medida mais adequada para a aplicação, tá ok? Lá na lei do SINASE, tá? Fala quais são os objetivos das medidas socioeducativas, certo? A medida socioeducativa tem uma orientação pedagógica, ela é impositiva, tá certo? Lá no SINASE tem tudo isso daí. A gente pode separar aí uma aula só para falar do SINASE, tá bom? Já que cai aqui também para Fundação Renascer, mas não é o momento, tá ok? Então, as medidas socioeducativas, elas são medidas pedagógicas, tá bom? A intenção é sempre aproximar da família e da sociedade. É uma medida sancionatória e impositiva. Professor, essa imposição é regra? Não. Tá bom? Até porque existe o Instituto da Remissão. Ó, a remissão, eu acho que eu separei aqui para falar com vocês. O que é a remissão? É o tipo de perdão concedido ao infante. Ó, e é remissão com 2 S, tá certo? Remissão a si mesmo, ó, é diferente desse tipo de remissão aqui, ó. Essa remissão aqui, com C cedilha, é remissão que você estuda lá na LEP, lá na Lei das Execuções Penais. A remissão é o desconto, né, dos dias que faltam cumprir da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Então, a pessoa pegou lá 2 anos, vamos dar um exemplo bem para você entender, 2 anos, e trabalhou ali, né, 30 dias, então a cada 3 dias ele vai ter um dia descontado. Então ele vai ter aí 10 dias a menos de remissão para descontar. Beleza? Essa remissão aqui no ECA, com 2 S, é um tipo de perdão, tá bom, da medida socioeducativa, que pode ser concedido antes do processo, pelo próprio Ministério Público, ou durante o processo pelo juiz, tá ok? Com ou medida sendo acumulada. A remissão é uma espécie de SUSIS, né, processual, tá ok? Nossas aulas a gente aprofunda bastante, tá bom? Então não vou abrir tanto leque aqui para não ficar confuso para você, tá certo? A gente está falando aqui das medidas socioeducativas, a gente já falou da advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Então bora dar sequência, tá bom? Mas só para você entender que as medidas socioeducativas, elas não são, elas são em regra impositiva, mas comportam a exceção, que é a remissão. É uma espécie de perdão, beleza? Olha só, inserção de regime em semiliberdade. A semiliberdade pode ser determinado desde o início como forma de transição para o meio aberto. Aqui, onde o infante ele vai ficar durante um período ali com sua liberdade sendo cerceada, mas podendo sair, atenção, ele pode sair para atividades educacionais, tá bom? Frequentar escolas. O STF entende que também ele pode praticar esporte, tá certo?
praticar esporte e lazer, tá bom? Embora tenha lazer também lá dentro do regime semi-liberdade, tá ok? Tanto internação quanto a semi-liberdade tem que ter ali atividades educacionais, tá ok? Medida restritiva de liberdade relativa, não é integral que nem a internação, onde possibilita a realização de atividades externas, educacional e o STF entendendo que pode praticar também esporte. A medida não comporta prazo determinado, não comporta prazo determinado, sabendo que o limite, tá bom? O limite de toda e qualquer medida socioeducativa é até os 21 anos, tá ok? Então, até os 21 anos é a liberação compulsória. E a mais grave de todas, que é a internação em estabelecimento educacional. Professor, pode ser internado em abrigo? Não, tá ok? Pode ser internado lá no presídio, cadeia pública, casa do albergado, colônia agrícola ou similar ou em penitenciária, né? Não, gente, não pode, tá ok? Não pode ser colocado aí juntamente com pessoas que cometeram crimes, né? Pessoas maiores aí que cometeram crimes, pessoas imputáveis, tá ok? Ah, professor, e delegacia posso colocar? Depende, no prazo de 5 dias até ser promovida a transferência, beleza? Só para revisar. A internação em estabelecimento educacional é a medida privativa de liberdade, tá bom? Lembrando, máximo, período máximo aqui, período máximo até os 21 anos, ou 3 anos, tá certo? 3 anos aqui é o prazo máximo para a internação definitiva. A internação definitiva. Professor, por que internação definitiva? Porque nós temos internação, né, que é provisória, tá ok? A gente já falou disso aqui. É possível a realização de atividades externas, sempre com acompanhamento, sempre fiscalizado, tá ok? E aqui é como exceção, tá bom? É possível, mas não é a regra. A medida não comporta também prazo determinado. Lembrando, a medida deve ser reavaliada no prazo de 6 meses. Cada 6 meses tem que ser reavaliado. A internação não pode exceder 3 anos. Atingido o prazo máximo, o adolescente ele é colocado ou em liberdade, ou em semi-liberdade, ou em liberdade assistida, ok? E a liberação compulsória com 21 anos de idade. Pessoal, além das medidas socioeducativas, ao adolescente também pode ser aplicado qualquer uma das medidas de proteção previstas no inciso, ou melhor, no artigo 101, do inciso 1 ao 6º, tá ok? Do inciso 1 ao 6º. O inciso 7º, 8º e 9º ficou de fora. O acolhimento institucional, a possibilidade de colocar em família substitutiva ou em instituição provisória, tá ok? Que essa daí é o juiz que tem que estipular, tá certo? Então, qualquer medida de proteção prevista no artigo 101, do inciso 1º ao 6º, pode ser aplicado também ao adolescente.